Klaus, vamos lá, hein, cara? Que jogo esse de ontem, Fortaleza 4, Maguari 3. Fica de alerta para qualquer equipe na Copa do Brasil, cara. Sempre pode acontecer um vacilo, sempre pode acontecer uma zebra. Fica de lição pro Ceará, hein? Completamente, cara. Eu acho que ninguém imaginava uma dificuldade dessa, né, em que o Fortaleza se meteu, porque realmente foi um jogo atípico Sim. pelas alternâncias de placar contra uma equipe modesta, né? E ninguém projetava ali um jogo em que Fortaleza ia tomar 3 gols, ia tomar uma virada, ia conseguir virar novamente o jogo. Até aí eu acho que você imagina, pô, tem capacidade Sim. de tá perdendo de 3-2 virar para 4-3, mas as circunstâncias no final do jogo, o sacrifício que foi feito para buscar um resultado no final da partida, olha, é o que prova que a Copa do Brasil ela tem essas nuances que você precisa ter cuidado, porque essa fase de Copa do Brasil ela é mata, né? Mata. Por mais que o adversário não esteja ali à altura do time, né? Que você, por exemplo, em 2 partidas você consegue controlar melhor a situação quando você tem uma equipe melhor. Quando é um único jogo, cara, são 90 minutos, são 22 caras em campo e os que vão entrar durante a partida. E é isso, resolve-se aí. Então isso acaba talvez tirando aquela diferença técnica que pode Sim. acontecer, ela pode acabar num determinado dia, num determinado momento, se tornando menor. As diferenças se tornam menor momentaneamente. Porque é óbvio que a equipe do Fortaleza, o elenco, a estrutura é infinitamente, incomparavelmente maior do que a Maguari. do Maguari, mas naquele dia, naquela hora, naquele momento, o jogo foi aquele ali. Foi naquelas circunstâncias. Então, até que ponto isso é um problema do trabalho do Carpini ou problema dos jogadores do Fortaleza é uma questão. Mas o formato da competição também traz esse tempero a mais Com por ser uma certeza. única partida, tudo se resolve. Então, isso pode servir totalmente de alerta ao Ceará, que precisa entrar muito ligado nesse jogo contra o Primavera, que eu considero uma equipe melhor do que o Maguari, Douglas. Eu também acho que é bem melhor. E uma questão sobre esses jogos da Copa do Brasil é que você não pode entrar desligado de forma alguma, né? E o Fortaleza entregou 2 gols, cara, no primeiro tempo. Foi uma Eu coisa absurda. diria, eu diria que foram muitas chances do Maguari no primeiro tempo, Sim, né? sim. Até sair o gol do Fortaleza, que abriu o placar, e o gol do Maguari, só quem tinha finalizado a gol e exigido do goleiro era o Maguari. O Sim. Maguari chegou com algumas facilidades, principalmente pelo lado esquerdo do ataque, por trás, nas costas ali do Mailton. O ponta veloz, sabe, insinuante, partindo para cima, finalizando a gol. O Maguari ameaçou, cara. O interessante é que o Mailton foi muito elogiado. De fato, ele deu, acho que 2 assistências na Não, ele foi partida. bem, ele foi bem. Ele foi bem. Ofensivamente, ele foi muito bem. Mas aí, defensivamente, teve espaço, né? Teve espaço, não só por ali, porque também teve gol pelo outro lado, no vacilo da zaga, a dupla de zaga do Fortaleza. Teve problema no miolo da zaga, Todo pelo jeito. lado esquerdo, pelo lado direito, teve problemas. Defensivamente, Fortaleza teve problemas. E a gente via esses problemas em erros de saída de jogo, muitos passes errados na saída de jogo. Ao mesmo tempo que você viu um time... Eu vou te falar, me surpreendeu o comportamento tático do Maguari. Muito consciente, sabia o que queria, focado. Eu acho que pesou muito a questão física no final do jogo. Acho que isso pesou para o Maguari. Sentiram a intensidade do jogo. Fortaleza com mais qualidade no banco, com mais peças à disposição, conseguiu superar. Eu acho que principalmente por essa estrutura, pela valência, pela capacidade de técnica que o time tem, a diversidade de estar perdendo no placar ali, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Mas o mais importante é o alerta ao Ceará de que esse tipo de jogo ele pode acontecer, então tu precisa estar muito atento no sistema defensivo, não falhar, não cometer erros bobos, muita concentração, é um único jogo. É no Castelão? É um ambiente que o torcedor conhece, que o clube conhece, que os jogadores conhecem? Sim, mas requer atenção máxima pela característica que vai ser o jogo. Jogo único. Isso é muito perigoso. O Ceará não pode dar bobeira, né? De fato, assim, não dá para fugir do favoritismo. O Ceará é favorito, mas tem que colocar realmente o favoritismo em campo, né? Jogar de forma concentrada, consciente, sem dar bobeira para um Primavera, cara, que eu sei, tá desfalcado. Eu tava até pegando aqui os jogadores que estão em negociação, já foram negociados. Goleiro Vitor Hugo, meia Matheus Anjos,
Atacantes Paulo Baia e o Wellington, que já foram para Fortaleza, e o Gabriel Poveda. Realmente, desfalques importantes para uma equipe que foi bem no Campeonato Paulista por seus objetivos, garantiu vaga na Série D de forma inédita. Para eles, está tudo certo. Agora, eles vão como franco atirador. Leves, né? Leves. Jogam leve, a pressão é do Ceará. Mesma pegada. Por mais que a gente fale que tem esse contexto, é um jogo em que essa pressão de ganhar recai sobre o Ceará, né, Douglas? Totalmente sobre o Ceará. A pressão vai para cima do Vozão, que precisa, de fato, resolver a partida sem dar bobeira. Lembrando que ano passado a gente quase foi eliminado por Confiança, até algo parecido com o que aconteceu com o Fortaleza agora. Sim. A diferença é que a gente foi para os pênaltis, né? No final o Ceará conseguiu empatar, mas começa perdendo por 2-0. Eu não sei se essa proximidade com as finais do Cearense tira um pouco o foco dos jogadores. Eu acho que tira. Eu acho que tira tanto dos jogadores do Fortaleza. Ontem a gente percebia uma rotação abaixo, uma rotação de quem imaginava ganhar com a lei do menor esforço. Sim, até para não ter desgaste, é na normal. Inércia, né? Assim. Só que eu acho que o Ceará não vai entrar com essa mentalidade porque viu o recado. E eu acho que o Ceará nem iria entrar porque o adversário do Ceará já é mais complicado. Você já bota na balança e diz, cara, o Ceará vai pegar o pior adversário dessa fase dentre os times nordestinos. Pior, no caso, o mais difícil. O mais difícil, né? Porque se você olha ali para o Maguari, você diz, tranquilo pro Fortaleza. Tô falando antes do jogo. Sim. Óbvio que depois do jogo todo mundo se surpreendeu com o contexto, mas antes do jogo, Maguari, o Sport, a Desportiva, que tá sem divisão, lá no Espírito Santo. Você vai vendo os times que cada equipe vai enfrentar e você diz, o Ceará acabou pegando um time da primeira divisão do Campeonato Paulista que se manteve na primeira divisão. Sim. Então, é um time mais chato. Beleza, perdeu o trio de ataque, perdeu o goleiro que era destaque do Campeonato Paulista. Mesmo assim, por esse contexto de ter uma boa base, ter um bom treinador jovem, né, que é o Rafael Marques, que até pouco tempo atrás era jogador, passou aí por Botafogo, Palmeiras, Figueirense. Por esse contexto, você acaba tendo que ter uma atenção maior, um cuidado maior, saber aquela hora de passar a bola, de ter um controle maior do jogo, ditar o ritmo do jogo de uma maneira que não coloque numa situação de perigo, sabe? Ser afoito para poder chegar logo ao primeiro gol, constrói o resultado e constrói o ritmo do jogo. Total. O mais importante é você ter essas rédeas, para você saber exatamente dosar a energia durante o jogo e saber resolver a partida da melhor forma. É um jogo difícil. É difícil você prever e planejar um jogo mata, um jogo único. O importante é concentração. Acho que o foco que o Ceará precisa ter nesse jogo é na concentração, sangue frio, para poder saber ganhar a partida. O mais importante é ganhar a partida. Seja burocrático. Fez um jogo burocrático. Ganhou de 1-0. Tá ótimo. Sim. O importante é ser... Mas, se for possível, já que a gente sempre falou que o Campeonato Cearense era protocolar, se for uma vitória burocrática, protocolar do Ceará, tá ótimo. Que seja, né? Que seja. É um jogo único, perigoso, tem que ir lá e ganhar. Perfeito, é isso. Quinta-feira, Ceará e Primavera, 8 da noite, na Arena Castelão. Promoção de ingresso pra galera rolando, né? Tá R$10 a meia aí, o ingresso mais barato. Fica a dica, hein? Chega junto para essa partida, o torcedor vai ser muito importante, tá? Só trazer aqui alguns dados desse confronto, né? Mauro Bastos sempre referência em relação a dados históricos. Primeira vez na história que Vozão vai enfrentar o Primavera. É o 61º adversário diferente do Ceará. Nossa, é muita gente já, né? Que o Ceará enfrenta pela Copa do Brasil, 24º adversário paulista, 8º pela Copa do Brasil, jogo de número 138 pela Copa do Brasil, que o Ceará jogará, o Vozão que tem realmente, digamos aqui no estado, é quem tem de longe a mais tradição na competição. Com certeza. Chegou em 3 semifinais, uma final, 6 quartas. Claro que o objetivo acaba sendo diferente esse ano, né? Por estarmos na Série B, mas quanto mais longe irmos, melhor para orçamento, né? Para justamente a gente conseguir, além dos pontos no ranking da CBF... autoestima também, né? Também. Mas além dos pontos no ranking da CBF, além do dinheiro, que é 1,5 milhão só essa fase para passar. Imagina as outras, né? Que vai aumentando. De fato, é como você está falando, até pela autoestima, para dar mais segurança, mais confiança no trabalho do Moza, né? Com certeza. Eu lembro que a gente teve um ano difícil, né, ali na Copa do Brasil, em que a gente estava brigando contra o rebaixamento, mas a gente estava fazendo uma boa Copa do Brasil. Sim.
E da maneira como a gente acabou eliminado naquela Copa do Brasil de 2014, a gente estava fazendo uma boa Série B, aliás, não estava nem brigando contra o rebaixamento. A gente estava fazendo uma boa Série B e eu tenho certeza que aquele resultado... O Ceará estava no G4, né? Estava no G4, brigando por acesso. E aí, pô, ganhamos do Botafogo lá no Rio, 2-1 com time reserva, porque o foco era a Série B. E aí veio jogar aqui com o time titular, acabou perdendo de 4-3, estava ganhando, fez 1-0, fez 2-1, perdeu de 4-3, foi um negócio traumático, prejudicou a Série B, cara. Foi, verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado e atenção aí para poder a gente ir longe, né? Se Deus quiser e tudo dando certo. E, ao mesmo tempo, motivando a nossa caminhada principal, que é a Série B.